Gente, alunos do sétimo ano C, tema da aula de hoje, a forma fracionária dos números racionais. Bom, aqui eu fiz aqui uma ideia para explicar a fração lá. A ideia de fração. Aqui nós temos, vocês podem perceber e ver que aqui nós temos, ó, 1/3. Corresponde uma parte tirada dos 3. Uma parte 3. 1/6 corresponde a uma parte de 6. 1/20 corresponde a uma parte de 20. Aqui são os símbolos antigos, viu? Aqui nós temos mais embaixo o inteiro. O inteiro é o todo. Então o inteiro corresponde ao todo. Mais a parte de baixo nós temos metade ou meio. Metade é metade do todo, não é isso? Então o todo foi dividido em duas partes. Certo? Em duas partes. Um meio. Como é que seria? Um meio. Ou seja, uma parte de 2. Ok? Outro aqui, outro exemplo. A terça parte ou 1/3. É uma parte de 3. O todo foi dividido em 3 partes. É uma parte de 3. Uma parte de 3. A terça parte ou 1/3. A terça parte 3. Ou seja, uma parte 3. Do próximo. Quarta parte ou 1/4. Mais um exemplo. É uma parte de 4. Uma parte. Ou seja, o todo foi dividido em 4 partes. Vai ser uma parte de 4. Então, cada pedacinho aqui é 1/4. Corresponde a 1/4. Vamos agora ao conceito de fração. Conceito de fração. Nós temos aqui. Ó. Para representar os números fracionários ou criar um símbolo, o que é fração. Sendo A e B números naturais. E B diferente de zero. Ou seja, o que é o B? B é a parte de baixo. E A a parte de cima, no caso aí, né? B diferente de zero, quer dizer, a parte de baixo não pode ser zero. Indicamos a divisão de A por B. Ou seja, você vai dividir a parte de cima pela parte de baixo. Com o símbolo A dividido por B ou ainda A sobre B. Chamamos de símbolo A sobre B, né? De fração. Agora vamos representar por números. Pronto. Agora vamos saber aqui o nome da parte. O nome da parte de cima é numerador. Corresponde ao 5. Então o numerador é a parte de cima. E a parte de baixo corresponde ao denominador, que é 6. Então o denominador é 6. Certo? O numerador é a parte de cima, o denominador é a parte de baixo. O que é o numerador? Quantidade de partes. Considerado todo. Então as partes considerado todo, né? Parte de baixo, quantidade de partes iguais. Quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Ok? Para resumindo, parte de baixo, partes iguais. E aqui a parte de cima eu vou indicar partes consideradas. Ok? Aí tem aqui mais exemplos. Mais exemplos. Assim a fração 10 sobre 2 é igual a 10 por 2. Numerador 10, denominador 2. Como é que se lê? 10 meio, né? 10 é o numerador, o denominador é 2. Assim 10 meio é o número natural, pois 10 por 2 é 5. Ou seja, o resultado da divisão
o resultado da divisão tá igual a 5, né? Ou se dá um inteiro. Mas se tornarmos número 3 quartos. Numerador 3, denominador 4, é isso? Ao efetuarmos a divisão, ou seja, dividir 3 por 4, não obtemos o número natural. Qual é então o significado dessa fração? Aí nesse caso seria uma parte decimal. Se eu dividir 3 por 4 vai dar 0,75, certo? Não é um número inteiro, porque contém vírgula. Então o resultado 3 por 4 contém vírgula, dá 0,75. A fração envolve a ideia de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Dentre essas partes, considerado uma ou alguma dessas partes, de acordo com nosso interesse. Essa seria a explicação da fração 3 quartos. Vamos para o próximo. No próximo exemplo aqui nós temos aqui um desenho, certo? Um desenho. E nesse desenho tem a parte de cima, que é a parte consideradas, e tem a parte de baixo, que é a parte dividida em partes iguais. Bom, aqui no exemplo de cima são 4 partes, é isso? 4 partes, ok? São 4 partes, só aqui um pouquinho mais, esse símbolo. São 4 partes, é isso? Foram consideradas 3. Parte dividida são 4, é isso? Ó? Parte considerada 3. Total de dividido são 4. Então 3 quartos. Na parte de baixo, foi dividir em quê? Em 4 partes, não é isso? Foi considerada uma. Parte dividida são 4. Numerador 1, denominador 4. Aqui, numerador 1, 3, denominador 4. Uma parte da leitura. Leitura. Vocês percebem que aqui nós temos, bom, denominador 2, leitura 1 meio. Aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2, não é isso? 1 sobre 2. Denominador, ou seja, 1 meio, não é isso? 1 meio. Denominador 3. Leitura 2 terços. 2 sobre 3. 2 terços. 2 terços. 2 sobre 3. Denominador 4. 1 quarto. 1 sobre 4. 1 quarto. Ok? Vamos para o próximo. Então aí que nós temos. Então vocês estão aí percebendo e vendo que aqui nós temos mais leitura. Vamos lá. Denominador 5. Essa fração 3 quintos. Como é que se lê? 3 quintos, né? Denominador 6. Exemplo, 5 sextos. Como é que se lê? 5 sextos. Denominador 7. Fração 2 sétimos. Como é que se lê? 2 sétimos. Denominador 8. Fração 7 sobre 8. Como é que se lê? 7 oitavos. Denominador 9. Fração 10 sobre 9. Como é que se lê? 10 nonos. Seguindo agora a leitura aí, mais exemplos. Nós temos fração com o denominador é uma potência de base 10. Bom, denominador 10. E fração 1 10. 1 sobre 10. Como é que se lê? 1 décimo. Denominador 100. Fração 21 sobre 100. Como é que se lê? 21 centésimos. Se for 10 é décimo, se for 100 é centésimo. Denominador 1000. Fração 5 sobre 1000. Como é que se lê? 5 milésimos. Então 10 é décimo, 100 é centésimo e 1000 é milésimo. Isso no denominador, considerando aqui o denominador, certo?
O próximo. Fração com os denominadores. Denominador 11. Numerador. Perdão, numerador 37. Vai escrever a fração 37 sobre 11. Vai escrever 37 11 avos. Então a partir de 11 é avos, né? A partir de 11. 12. 5 sobre 12. Vai escrever 5 12 avos. Então você vai acrescentar depois do 11 a palavra avos, viu? Denominador 13. Fração 7 sobre 13. Como é que se lê? 7, que é o de cima, 13 avos. Vamos para o exercício. Pronto. Aqui nós explicamos o exercício. Nós temos aqui o que? Observa as figuras indicadas que estão divididas em partes iguais. Aí você vai observar as figuras que estão divididas em partes iguais. Então você vai citar a letra. Você vai observar se o A tem as partes iguais. Se tiver, considera o A. Olha para o B, se tiver partes iguais. Se tiver, bota B. As partes são iguais, ó. Certo? Se as partes são iguais, você cita o item. Ok? Você vai observar nos itens. Quais são os itens que tem as partes iguais? Na questão 2. Você vai observar a figura. Quantas partes foi dividida a figura? Aqui, ó. Você conta as partes. A parte de baixo. Quantas partes está pintada de azul? Vou colocar a parte de cima. Mesmo com a outra fração. Quantas partes foi considerada? Bota a parte de cima. Quantas partes foi dividida? Aqui, uma semana tem... Terceira questão, uma semana tem 7 dias. Que fração da semana representada por? Pronto. Já sei que o dado é 7, porque uma semana tem 7 dias, não é isso? Uma semana tem 7 dias. Aí você observa aqui o numerador, ó. Aí você vai formar a fração, 3 dias e aqui 6 dias. Aí você vai colocar aqui, responder com uma fração. Eu sei que o denominador é 7. Conta o numerador, olha onde tem A. Eu sei que o denominador é 7, conta o numerador. Certo? Vamos para a próxima questão. Próxima. Bom, aqui na outra questão diz o seguinte. Cada figura representa um segmento de reta. Pronto. Você vai escrever a fração. Em relação ao todo, vou passar na parte de baixo. Em relação ao azul, vou colocar na parte de cima. Quantas partes tem o azul? Aí outra fração. Quantas partes tem o vermelho? Quanto é o denominador? O denominador total. Que em cada item são 2 frações. Em cada item são 2 frações. Vou colocar a parte em relação ao azul, em relação ao vermelho. Só que o denominador é os mesmos. Que vai mudar são os numeradores, tá certo? São 2 frações cada item. Ok? Na questão 5. Que fração do ano 7 meses representam? Pronto. Aí você vai ver quantos meses tem um ano. Pronto. Esse é o denominador. Você vai formar aqui uma fração. Tá bom? Até mais.